Ensina-me, Pai, a viver de acordo com a sua palavra, no seu padrão, no seu modelo, na sua forma, segundo a minha nova natureza, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e poder influenciar e impactar essa geração. Eu não quero mais viver do jeito que eu quero ou penso. Eu quero viver do seu jeito, que é o melhor. Eu quero e decido influenciar esse mundo com o teu amor. Ajuda-me a ser uma mulher movida pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Boa tarde, mulher movida pelo Espírito Santo. Que honra te ter aqui novamente com a gente em mais um episódio do Movidas Next. Nós queremos que o Senhor tenha um propósito também para essa geração de mulheres que é movida pelo Espírito Santo. Como é bom te ter aqui com a gente mais um dia. Estamos aqui com essas maravilhosas, para a honra e glória do Senhor, que eu tenho um prazer de chamar de mulheres de Deus, mulheres de oração. Monique. E Monique. Então, gente, se uma Monique é bom, duas é melhor ainda, né? Então, se você já está nos assistindo, já pega esse vídeo, pega o link, já encaminha para aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, estão a fim de se alegrar ou ter um momento de comunhão, ou que precisam saber um pouquinho mais, porque hoje o nosso tema é sobre oração, o poder da oração. Foi algo que o Senhor nos inspirou para esse tempo e nada melhor do que a oração, não é mesmo? Do que a gente estar junto nesse momento. E nós vamos usar como tema, então pega aí o seu cafezinho, pega a sua Bíblia e vamos trocar e ter esse bate-papo com a gente aqui, não é mesmo? Monique e Monique. A Monique é mais conhecida como? Nick. E você é mais conhecida como? Monique. É isso. Então, Nick, Monique e Marcela, para quem não me conhece ainda, aproveita também, já assiste os outros episódios, porque tem sido uma bênção, o Movidas Next, e a gente conta com você, viu? Vamos lá, abre a sua Bíblia aí em Mateus 6. A gente vai ler do versículo 5 em diante. E temos algumas perguntas, algumas questões para a gente debater aqui essa tarde e vai ser uma bênção. Ou se você estiver assistindo à noite ou de manhã, tenho certeza que você será muito abençoada com essa palavra. Em Mateus 6, diz assim, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, olha a gente aí, entra no seu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E aí, pulando para o versículo 9, diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. E aí, já que estamos aqui entre movidas, esse papo movidas, eu tenho algumas perguntas para a gente poder debater, né? Esse tema que é tão rico, né? O Senhor é tão maravilhoso porque ele não só fala assim, orem, sabe? Ou não só nos mostra a necessidade de orar, mas ele também mostra que através da oração, a gente tem um tempo de intimidade com Deus, a gente pode o conhecer mais. Além da palavra, ele também nos dá esse acesso direto a ele, sabe? Eu percebo que a oração é uma conexão tão direta com o Pai ao ponto de, ele transborda de
com outras camadas, sabe? Na nossa vida. Sim, E a gente começa a frutificar através disso, né? Porque a oração, ela nos traz resultados, né? Assim como a leitura da palavra, né? Mas é como se fosse uma conexão direta. E olha só que delícia a gente ter um acesso ao Pai, né? É um Deus que não só habita dentro de nós, mas que nos permite um acesso, né? E aí a primeira pergunta, né, que eu queria falar para você e perguntar, né? É como que, aí se a Nick quiser responder essa, como podemos cultivar uma vida de oração secreta e sincera em uma geração tão acostumada a expor tudo nas redes sociais? Como é que é para você isso? Muito legal a gente pensar no versículo que começa a oração, né? Eu estava conversando isso com a Monique. Aham. Porque Jesus, ele nos instrui e aí ele fala, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu penso que o início de uma vida de oração e o cultivar dessa vida de oração vai muito desse lugar de reconhecer ao Senhor. Porque o homem natural que não conhece a Deus, ele vive a vida dele. Então, ele não entende que ele tem uma necessidade de oração, que ele tem uma necessidade de intimidade com o Senhor. É. Mas nós, quando olhamos para Deus e nós reconhecemos Ele como nosso Pai, aí eu acho que a chavinha já gira. A paternidade, né? Exatamente. Porque não é uma coisa mecânica. Eu tenho que orar, eu tenho que dar um check ali na minha lista das coisas que eu fiz. Não é sobre isso. É sobre reconhecer o Senhor e eu olho para Ele, eu vejo que Ele é meu Pai e eu tenho prazer na presença dEle. E então se torna um lugar de prazer mesmo, de me satisfazer no Senhor. E é aí que vai esse lugar da intimidade, né? Porque não é sobre eu chegar e só falar com Deus. É sobre ele me olhar, Ele me ler e eu ouvir o que Ele tem a dizer para mim, né? Eu gosto muito do Salmo 27, que Davi fala... Senhor, eu só quero ficar aqui na sua presença. E umas versões mais antigas da Bíblia falam para inquirir o Senhor. Minhas amigas aí, ó, do direito, o que é um inquérito, né? De investigar o Senhor. Então, acho que vai muito desse lugar de eu reconheço a Deus como meu Pai e eu tenho desejo de investigar o que Ele tem para falar a respeito das minhas questões. Eu quero ouvi-lo, eu quero falar, mas eu também quero ouvi-lo, né? Então, vai muito, acho que, desse lugar de um reconhecimento. Não uma obrigação, mas um reconhecimento. Quando eu penso nessa pergunta, e você usou uma palavra que é o ponto-chave, né? Você falou como cultivar, né? Como cultivar e cultivar. Eu penso muito em processo, né? Me entenda bem, não é processo, processos. Quem conhece a Marcela sabe. Eu amo a palavra processo, gente. Entendedores entenderão. Mas porque, assim, o cultivo, o que ele envolve, né? Naturalmente falando agora. O preparo da terra, a semente. Depois que você lança a semente, tem o quê? Tem o regar, né? E aí os grandes agricultores, né? De repente vai colocar um produto, um remédio para impedir que as formigas venham e acabem com a plantação. Isso tudo dentro do... Pragas, né? Isso, pragas. E depois vem a colheita. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. O tempo Glória de a Deus. colheita, ele chega. Só que tem um Amém. processo. Tem um Tem um processo. E aí, quando eu paro para pensar nessa pergunta, e eu fico, tá, mas o que seria esse cultivo dentro do nosso tema da oração, né? Porque, não, como você falou, não é apenas orar como uma imposição, como uma obrigação. Então, tipo, como começar a introduzir isso na nossa rotina, né? E aí, como a Nick falou, né, do reconhecer Deus como um pai, do ver, sabe, cara... É isso, e eu preciso ter esse relacionamento com o meu pai, sabe? Então, isso envolve tempo, envolve decisão. Não, tipo, agora mas a minha rotina é muito corrida, preciso dar conta de muita coisa, e para quem tem filho, né, marido, tem que cuidar e vai trabalhar fora, e como é que faz? Cara, então pega Deus e coloca Deus dentro do seu dia, sabe? Vai na rua, vai falando com Ele. Vai no metrô, tá falando com Ele. Você tá no metrô, tá lendo a Bíblia, no metrô, no horário do almoço, sabe? É estar com Ele, né? Então, tipo, para não perder o fio da meada. Trazendo isso para o nosso assunto, né, de oração, o que seria se cultivar, o que seria preparar a terra, sabe? Tipo, primeiro, consciência de, cara, eu preciso orar. Tem uma frase que eu amo muito, eu vi alguns anos atrás, e eu nunca me esqueci, e pena que eu esqueci o nome do pastor que falou, mas a frase eu lembro. O mais importante, ele fala, quanto mais você ora, mais você é levado a orar.
E quanto menos você ora, mais se torna difícil orar. E essa frase, assim, para mim é muito poderosa, porque tem a ver com hábito. Fala de hábito, fala... É forte, igreja. É forte. Fala de hábito, fala de rotina, né? E a oração, né? Essa cultura, né? Isso tudo por causa da palavra cultura. Que é muito ampla, né? Muito ampla. Poderoso isso. E essa cultura requer isso, requer um momento que você, Senhor, é isso, sabe? Tipo, mas eu tenho 10 minutos, cara, mas que sejam os melhores 10 minutos na presença de Deus. Sabe, como a Nick falou, né, da oração do Pai Nosso, ele começa reconhecendo quem Deus é, sabe? Quem Deus é. Enfim, e é uma infinidade, né, de coisas pra gente conhecer de Deus durante a oração, e é isso. Sim. E esse lance que ela falou da questão da cultura, né, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu sou um pouco, assim, dada na parte da arte para os estudos culturais e justamente é isso que ela falou na questão etimológica da palavra de cultura, né? Cultivar. Então, se a gente fala de cultura de um país, é justamente isso, é um hábito de um país específico ou de um povo específico, aquilo que eles fazem que se tornou a identidade deles. Então, se a gente vai para esse lugar de a minha identidade tem a ver com quem Deus é, de um reconhecimento do Senhor, isso fala da paternidade dele, mas também fala de nós como filhos, né? Daqueles que receberam a Cristo e foram feitos filhos de Deus, né? Então, isso é muito sobre esse lugar, não só de eu saber de algo, mas de eu reconhecer. Eu acho que o reconhecer leva a gente para esse lugar não, eu preciso me mover, eu preciso fazer algo, eu não posso ficar parada, sabe? É impossível eu reconhecer o Senhor e ficar parada mesmo nisso, né? Assim, só, legal, ele é Senhor, mas, cara, eu sei o que Cristo fez na cruz por mim. Eu sei que agora eu sou filha. Então, me leva, entende? Não é mecânico, é um desejo, é sobre saber o que ele fez por mim. E, enfim... Tem aquela passagem, né, que fala, mas eu sei em quem tenho crido, É. então bem sei que é poderoso. Eu falei, gente, é uma certeza. Aí eu lembro até do pastelinho, né, que fala assim, porque eu sei, porque sei. E aí, hoje em dia eu me pego em algumas situações e fico assim, não, mas eu sei porque sei que Deus me ama. Porque ele morreu por mim, ele se sacrificou, e é por isso, Senhor, eu te amo também, sabe? Então, é realmente isso, né? E eu acho que a oração, ela traz esse tipo de intimidade, leva a gente para esse lugar de reconhecimento, sabe? E é tão perfeito, porque ao mesmo tempo que é um lugar de reconhecimento, também é um lugar de renúncia. Sim. É um lugar de decisão, é um lugar de posicionamento. Sim. Mas não necessariamente é um posicionamento falado, mas também é um posicionamento onde a gente vai parar e vai escutar. Sim. Mas a gente também vai, em momentos, abrir a nossa boca e falar. Não é um monólogo, né? Deus fala, né? Isso é muito perfeito. Deus fala. E se a gente for olhar para Davi, por exemplo... Em vários salmos que a gente vê, ele começa orando pelas suas questões. Daqui a pouco tá ele do nada lá falando algo super profético, falando a respeito de Jesus. E tipo assim, imagino que ele nem tinha ideia. Mas olha que precioso que a gente pode receber do Senhor quando a gente vai para o lugar de oração, né? De, caramba, eu tô aqui só orando, só queria derramar o meu coração. Mas, de repente, o ambiente muda e Deus decide compartilhar comigo algo do coração dele. E pegando esse gancho, né? Isso que você falou é algo muito, muito poderoso, né? Que eu aprendi, assim, recentemente. Recentemente, porque, assim, ao longo da nossa vida, né? A gente tem muitos desafios que a gente passa, né? Seja no trabalho, colégio, enfim. E tem certos momentos que, assim, como é importante a gente chegar diante de Deus... mas com o coração aberto para falar assim, Senhor, não sei orar sobre isso. Nossa, me ajude a orar. Isso é poderoso. Né? E isso é muito poderoso, né? Porque, enfim, aí vem os momentos de exposição. Fica à vontade, irmã. Porque, enfim, é isso, sabe? Eu lembro que eu passei por uma situação que eu fiquei assim, não, cara, Deus é poderoso, Deus vai fazer, Deus faz, Deus abriu o mar, que é isso pra ele? Nada, eu sofro, nada.
Não, Deus vai fazer, não. Passou o tempo, né? E Deus não fez nada mudar. Pelo contrário, a situação piorou. E aí eu fiquei assim, nossa, mãe justiça. Eu falei assim, não, isso daí não tá certo não, Deus. Deus faz justiça aqui no... Aí a pessoa que tava, a mesma situação, a situação mesma. Estava, Senhor vai fazer, Deus é poderoso, nananã. Na mesma situação que piorou, estava assim, Deus, está errado, que não sei o que, intervém, levanta a tua voz e a terra se dissolve. A gente, nesse momento, a gente lembra os versículos, porque crente tem... Nesses momentos, a gente pega o versículo e fala, tá escrito, Senhor, aqui, ó, não sei o que e tal, não. Mas qual é o Espírito, né? Que está movendo isso? É a minha alma falando, é a minha alma gritando. E aí, a mesma situação. E aí, passou mais um tempo. Eu achei que não dava para piorar. E aí, piorou um pouquinho mais. E aí, eu já não estava com um vocabulário crentez, né? Como no primeiro momento. Não estava com a questão da injustiça, clamando por justiça. Não estava. Eu estava assim, Deus... Se não for a tua mão, eu não vou conseguir. E eu sei que eu preciso orar sobre isso, mas eu não sei orar sobre isso. Porque eu não sei separar o que é a minha vontade, o que eu vou dizer, eu não sei discernir o que é da minha alma e o que vai vir do teu espírito. Eu não sei, porque eu estou sentindo isso, e eu não sei qual é a tua vontade, eu não sei o que o Senhor quer fazer, nessa situação, me ajuda. E aí eu comecei a orar em línguas, né, e eu não sei orar, e eu confio no Espírito Santo e tal, e passou. E aí, depois, mais pra frente, o Senhor me deu um sonho. E o sonho era bom. Eu falei assim, amém, Senhor. O Senhor agindo, glória a Deus, aleluia, obrigada, Senhor. Só que o sonho, vira e mexe, vinha na minha cabeça. Toda hora, no trabalho, durante o dia, toda hora. E o Senhor, o que o Senhor quer? Amém, eu entendi, o sonho é bom. Tem alguma coisa que eu tenho que orar sobre isso? Termina bom e tal. E aí foi onde eu aprendi, né? Uma das coisas assim, que para mim é muito preciosa. É tipo... tem um sonho, pega um papel, uma caneta, ora ao Senhor, tipo, Senhor, tem uma direção específica que o Senhor quer que eu ore? Porque é cooperar com o Senhor, né? Sim. O Senhor deu o sonho. Pediu discernimento, né? Pediu discernimento. Tem alguma coisa que eu tenho que orar? É para falar com a pessoa, não é para falar? O Senhor vai falar? Como é que é? Sabe? Tem algo que eu possa cooperar com o Senhor? Para isso. E, por exemplo, nesse caso, era um sonho bom. Por isso que eu só agradeci e falei assim, amém. Achou que era só aquilo, era só isso, não tenho o que orar, mas tem, sabe? E aí mas tinha mais para Deus fazer. Exato. E aí eu fiz isso, peguei um papel, a caneta, eu fiz isso no trabalho, gente. Peguei um papelzinho, a caneta, deixei, botei uma setinha, orei, deixei do lado. E continuei trabalhando. De repente, o Espírito Santo começou, o versículo tá, e eu fui anotando. No final do dia, tipo assim, orar por isso, orar por aquilo e tal. E é isso, sabe? É reconhecer que, tipo assim, tem momentos... não ir no... Tipo, eu já sei, né? Porque isso, ainda que seja algo relacionado ao reino, relacionado à oração, relacionado... vamos, sei lá, numa situação de doença, vamos aqui orar por cura, declarar cura, Isaías, nananana. Mas, de repente, o Senhor quer que você converse com a pessoa e fale assim, vem cá, tem alguém que você precisa perdoar? Às vezes é no simples assim, né? Mas às vezes a gente acha que uou, meu Deus, o céu descendo, e aí a visão, né? Tipo assim, um lençol, e aí os seres e tal. E às vezes é só tipo assim, e aí? Vamos perdoar aquele irmão? Vamos chegar e falar e tal, vamos exortar, porque o Senhor também nos chama a exortar, né, uns aos outros, mas também a encorajar uns aos outros, e a gente, tipo assim... Deixa eu sair com fulano, que meu líder lá, que ele é bom nessas coisas. Não me liga não, irmã, vai lá. Mas é muito isso, porque, tipo assim... E essa, justamente, eu percebo essa questão com a oração, porque tem essa troca. Sim. Entendeu? Tipo assim, o Senhor, tipo, beleza, você me pede, ou você, tipo assim, recorre a mim, e eu conto com você, porque você é meu filho, e eu sou seu pai. Sim. Sabe? Tem essa relação, né? E a gente, tipo, às vezes pede umas coisas, aí quando chega... Ai, Deus. E agora, o que eu faço?
Meu filho, só vamos, entendeu? E aí, o que a palavra Deus, diz a sim. respeito de... o que a palavra diz a respeito Sim, disso, né? exatamente. E aí você até falou, nos ensina a orar, né? E tem uma passagem que fala assim, Pai, nos ensina a orar porque nós não sabemos orar como convém. E eu fiquei, nossa, uau. Você se colocar num lugar de humildade, sabe? Sim. Total. E a oração também faz isso, né? E até o que ela falou, ela começou a oração, o processo, eu imaginei assim, uma jornada. Ela começou a oração de um jeito, né? Você começou a oração de um jeito, falando com Deus de um jeito. Aí passou um tempo, você foi e falou de outro. Completamente diferente. Quando chegou num terceiro momento, você já era outra. Sim. Muitas vezes a gente começa pedindo algo para Deus, a gente fala, Deus, faz. Deus não faz. E aí, se você parar para perceber, é Deus fazendo algo em nós antes de responder aquilo. Porque quando ela terminou a oração, ela já não era mais a Monique lá, cheia de marra. E aí, Deus, faz! Né? Daquela coisa, tá na palavra. Tá escrita aqui, ó. Exatamente. Mas esse processo de oração, ele também faz muito nisso, né? Às vezes a gente quer muito essa coisa de digitei algo e Deus tem que me responder na hora. Mas o silêncio de Deus, ele produz algo na gente, né? E também faz parte da oração o silêncio. Parar, sentir, ver o que Deus tá querendo mover em nós. Ela escreveu ali, mas Deus estava ali cutucando ela. Não, peraí, ainda tem mais. E aí ter essa sensibilidade, a oração leva a gente para esse lugar. Porque às vezes a gente está com você falou das redes sociais, né? Dessa coisa. A correria do dia a dia deixa a gente muito acelerada, muito cheia de coisas. E às vezes a gente acaba perdendo um pouco dessa percepção, porque a gente quer tudo rápido, tudo para agora. Tem que fazer, tem que produzir. E o tempo de Deus é diferente, né? O tal do Kairos, né? Kairos. O tempo de Deus é diferente. Então, às vezes, a gente tá numa estação e a gente tá achando que Deus vai fazer X coisa. Mas Deus está querendo produzir outra. E a gente sai daquele momento completamente diferente, né? A oração também produz isso na gente. É muito poderoso. E Deus não desperdiça nada, né? Você falou sobre isso. E eu, assim, não sei, lembrei, tipo assim, às vezes a gente ora anos, né? Por alguma coisa, sei lá. Salvação de um familiar, vamos dizer assim. E aí, ora, Deus, não sei o quê. E aí, os dias vão se passando, o tempo vai se passando. Já passou tantos anos, ainda não aconteceu. Mas não sei. Cara, persevera, né? Tem um versículo em Romanos que fala pra gente ser perseverante na oração. Romanos 12, eu acho. Pra gente ser perseverante na oração, né? E quando a gente pensa sobre isso, cara, é muito esse alinhar, né? O coração de Deus com o nosso coração. Sabe? Mas orei, não sei o quê, fulano não mudou, fulano piorou. Cara, você mudou. Sabe? Porque a oração é isso, é o lugar onde eu chego diante de Deus cheio de coisas. E aí, aos poucos, ele vai falando, deixa isso daqui, para de falar isso. Isso daqui, perdoa fulano. Isso daqui, não, libera. Isso daqui, não sei o quê. E aí, é o lugar que eu vou tirando algumas coisas de mim. E o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Sim. Não é? E é isso, é se permitir, né? Quando a gente se abre e reconhece também a nossa vulnerabilidade, Senhor. A gente fala muito disso, né? Na conexão. Cara, seja de verdade diante de Deus. Você tá com raiva, fala assim, Deus, eu estou com raiva. Aconteceu isso. Davi fazia isso, cara. Davi chegava diante de Deus e ele falava assim, Senhor, Tu és o meu escudo, minha fortaleza, Mas os inimigos me cercaram, até aquele que comia da minha mesa me traiu. E ele começa, ele rasga o coração dele. Ele derrama né? o coração dele. E aí, no final, ele fala assim, mas o Senhor é o meu escudo, o Senhor me guarda, o Senhor é a muralha ao meu redor, né? tal. E aí, ele se fortalece no Senhor, né? Tem aquele versículo que fala... que Abraão se fortaleceu no Senhor, né? Tipo, dando glória a Deus. Ele se fortaleceu como? Dando glória a Deus. Caraca. Então, tipo assim, às vezes, qual é a postura também que a gente vai orar, né? Tipo assim, não, eu oro. Aí a pessoa chega diante de Deus, reclama e vem com aquela lista, mas não para dar glória a Deus, sabe? E Abraão se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus. E isso foi atribuído como justiça, sabe? Tipo assim, cara... E ele não esperou 2 anos, não, entendeu?
Ele esperou um bom tempo aí por Isaac, né? É. Mas ele não desanimou. Então, é aí que entra a perseverança. Aí é que entra, sabe? Tô orando, a situação não mudou, Senhor. O que em mim precisa mudar? Nossa. Né? Porque eu orei, a tua vontade é essa. Não, até o momento não aconteceu. O que eu preciso aprender? Sabe? Até, só explicando, né? A Monique falou sobre o Conexão, né? O Conexão é o nosso encontro nas casas dos pequenos grupos. E as meninas fazem parte do Conexão que eu lidero hoje. E, assim, a Monique, não a Nick. A Monique, geralmente, ela fala, gente, momento de exposição. E aí virou até meio que uma interna, né? E a gente tem trazido muito isso de como esse momento de exposição, não só no nosso dia a dia, não só dentro de um Conexão, não só com a nossa relação interpessoal, mas como um momento de exposição diante da palavra e diante do Senhor, o que isso pode gerar em nós. E eu vejo que, tipo assim, na oração é total uma exposição ao próprio Deus. Porque vai ter dia que você tá, Senhor, eu sei que a tua palavra, não sei o quê. Vai ter dia que você só vai estar... tipo, não vai sair nenhuma palavra, sim, mas ainda assim. E aí até alguém me disse recentemente a respeito das lágrimas. E aí tem um livro que fala sobre isso também. O dom das lágrimas. Isso, o dom das lágrimas. Boa, eu tava esquecendo. Foi Dani que falou no Conexão. Eu acho que foi a Dani e eu acho que foi o Becker também que me falou. Alguma coisa recentemente. E aí tava falando sobre essa questão das lágrimas. E aí, tipo assim, o depósito, sabe? Porque o Senhor, ele não recusa, sabe, a lágrima. A oração também que é através da lágrima. Mas é como se o Senhor depositasse aquilo ali. Tipo assim... minha filha amada, sabem quem tem o prazer, tipo, eu reconheço aquilo que você deposita diante do meu altar. E aí isso me reflete muita questão de acesso, né? O Senhor sempre, na palavra dele, tá remetendo a essa questão de acesso desde a época do tabernáculo, né? Ao Santo dos Santos. Sim. Eu tô nessa batida do tabernáculo, gente. Mas, tipo, quando a gente para pra... Tá, mas o que isso tem a ver com oração, sabe? Mas o acesso ao tabernáculo, ele tinha uma ordem, ele tinha um porquê. Ele tinha as pessoas exatas, como era feito. Hoje, glória a Deus por isso. O véu foi rasgado, aleluia, nós temos um completo acesso. O Senhor escolheu a nós para nos fazer como morada dele, como algo santo, sabe? Separado por ele. E assim, naquela época, né? Você entrava ali você não... Mas, enfim, tinha entrado ali no tabernáculo e tinha todo um processo de purificação, um processo de entrega, de sacrifício. Sim. E hoje, às vezes, a gente olha pra oração como se fosse algo, tipo... Já tá mecanizado, né? Tipo assim, faz Pai parte querido, obrigada, Senhor. Aí você ora pelos dias, não sei o quê. Senhor, glorificamos o teu nome. Tá, mas calma aí. Da onde isso tem que vir? Da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito? Sim. E aí tem toda a questão... E aí, Senhor? E aí, quando a gente para ver o que o Senhor faz em nós através disso, e quando a gente se coloca nessa brecha, nesse lugar de vulnerabilidade, de exposição... Cara, é aí que o Senhor, tipo, entendi. Eu realmente faço morada, e não só faço morada, eu tenho um controle. E é tipo, Senhor, toma o volante aqui, minha carteira, tá? Toma, Senhor, porque eu só vou ficar aqui, ó. Me dirige, fala aí, pra onde eu vou? É isso. Mas eu acho que é muito essa batida, né? E aí, passando pra próxima pergunta... o que significa no dia a dia de uma jovem entrar no quarto e fechar a porta? Como a gente pode vencer as distrações do celular e da rotina nesse momento? E assim, antes de vocês responderem, né? Eu peguei aqui o versículo 5, que Deus é tão perfeito que primeiro ele nos ensina como nós não devemos orar. E aí, né? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas e aí, como vocês acham que a gente pode... O que significa essa questão, né, de entrar no quarto e fechar a porta, sabe? Esse lugar de intimidade, e como que a gente pode vencer essa distração, né? Que hoje é algo que nos distrai, né?
Eu acho que é muito o que a Monique já estava falando, né? Aham. De tomar uma decisão. Porque tem coisa que a gente... vou esperar um vento passar, vou esperar eu sentir, né? Que nem o pastor Elinho fala, né? Tô sentindo nada. É isso. Não tem essa. É decisão. Vou tirar o meu tempo agora para ter um momento com o meu Senhor e é isso, sabe? Tomar uma decisão. Como ela falou, cada um tem suas rotinas e o que você consegue são 10 minutos. Faça desses 10 minutos os 10 minutos mais preciosos que você pode fazer. Eu acho que a intencionalidade, ela leva a gente para esse lugar de fazer algo genuíno, sabe? De fazer algo do nosso coração, porque não é sobre o tanto de tempo. O que o texto começa a falar para a gente, né? Não é sobre uma performance, que ele está falando aqui de uma performance. Sim. Eles mostram, para quem quer ver, que eles oram assim, oram assado. Mas vocês, quando vocês fizerem, faz de uma maneira simples, mas faça de coração. Acho que vai muito por esse caminho. Então, para mim, pode ser 10 minutos o máximo que eu consigo e o Senhor sabe que é o meu melhor. Eu posso gastar 1 hora, gaste 1 hora, sabe? Então, acho que é muito desse lugar de tomar uma decisão. Eu quero, Senhor, gastar um tempo com você. Eu acho que o passo é esse. Sim. Quando a gente vai para esse lugar, eu estou dizendo para Deus, eu quero. Eu estou interessada em ter esse tempo com você, sabe? Então, acho que aí depois Deus vai fluindo e aí ele dá mais tempo, ele dá outras oportunidades, mas acho que o ponto de partida é esse tomar decisão. E vocês podem compartilhar com a gente um pouquinho, assim, né? Como ou quando foi para vocês, assim, esse startar, assim, de vida de oração? Ou quando que algo foi ativado dentro de vocês em relação a essa pessoa, essa mulher de oração do Senhor? Porque eu creio que pessoas são usadas, situações são... E até mesmo o Espírito Santo vai conduzindo a gente a esse lugar, a viver essa estação, mas não como algo passageiro, mas algo que a gente vai construindo, sabe? Vamos estabelecendo pilares. E eu creio que a oração é um desses pilares na nossa vida, né? Vocês têm alguma coisa para compartilhar sobre isso? Sim. Assim, o meu veio, assim, de família, né? Quando fala, assim, sobre oração, isso remete muito à minha avó, né? Minha avó, ela era uma mulher de muita oração, muito compromisso, assim, com o Senhor. Não, eu me comprometi a fazer isso, eu vou fazer, sabe? Então, assim, minha avó era... né, de outra igreja, da Assembleia, então tinha já aquele costume, sábado vai para consagração, né? Aí, né? Vai, junta, chama fulano, vem aqui em casa. E eu estava até lembrando isso outro dia, né? Porque eu vi um vídeo no Instagram, tem a ver com o tema, tá, gente? Que tinha, assim, era uma senhora que ela meio que chegava assim, batia na porta do quarto da filha e chamava a filha para fazer, tipo, um culto em casa, né? Um culto familiar e tal. E, cara, eu lembrei muito, assim, da minha avó, porque, tipo, quarta-feira tinha um culto, uma reunião de oração, que, tipo assim, quem quiser chegar pode chegar, entendeu? Ela é lá em casa. E a minha avó, junto com outras mulheres também que estavam ali, e oravam pelas pessoas e tal, nananã. Sexta-feira era o culto da família, era a oração pela família. Entende? E aí era sexta-noite. E quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, caraca, minha avó fazia isso com a gente e tal. Então, como é que, respondendo nessa pergunta, como que isso tudo começou? Na verdade, foi por um lugar, assim, de admiração, né? Porque, apesar da gente saber, assim, crente tem que orar, crente não sei o quê, não. Mas eu não levava isso muito assim, muito não, entendeu? Processos. Não julguem. Quem nunca fez, que atire primeiro. Mas eu lembro que chegou uma época da minha vida que eu olhava, assim, a minha avó, né? Ela no quarto, ela começava a orar, assim, durante a semana, né? Sem ser sexta, durante a semana. Ela chegava, tipo, começava a ler a Bíblia e orar, sei lá, 7 horas da noite, no quarto dela. Cara, ela ficava até... Cara, ela só largava, tipo, 9, 9h30, 10 horas. E eu comecei a ficar, assim, meio intrigada, né? Que eu ficava assim, gente, mas tanto tempo... Que tanto lê. Mas que tanto lê, que tanto ora, que tanto fala, gente? Como assim? De 7 às 9, 9h30, né? Geralmente ela ficava mais ou menos até meio tinha chegado do trabalho. E ela chegava mais ou menos nesse horário. E eu ficava assim, gente, mas que tanto fala? E isso começou a despertar uma curiosidade em mim.
né? Que eu falava assim, gente, mas eu não tenho isso tudo assunto com Deus, e 5 minutos ainda parece muito, que não sei o quê e tal. E aí eu comecei a fazer, né? Eu comecei a fazer isso. Eu lembro que eu perguntei, falei assim, vó, como é que a senhora faz? Me ensina aí. Como é que é? Aí minha avó, mas não tem como regra, assim, que não faço, tem... receitinha de bolo. Receitinha de bolo. Você senta, você ora, você fala com o Senhor, você pega a sua Bíblia, você lê. Se você lembrar de um louvor, você canta. E nananá. E eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei... E assim, nasceu tudo... nessa fase, né? Esse desejo, essa coisa, por oração, assim, porque fala de legado, né? Fala de legado, fala do que... Paulo, se eu não me engano, ele fala isso para Timóteo, né? A mesma fé que operou na tua avó Lloyd, tipo, essa fé não fingida, entendeu? Tipo, começou com a avó, veio a mãe, veio Timóteo, né? E é isso, sabe? É isso. Glória a Deus. A gente vê como o Senhor vai fazendo essas coisas por gerações, né? E isso não vai nos definindo ou algo tipo, tá copiando, porque nunca vai ser igual a do outro, né? Vai ser ali com aquilo que o Espírito Santo te inspirou, com aquilo que você tem vivido. E nisso o Senhor vai nos capacitando pra gente ir mais profundo, né? É isso. Eu tenho pensado muito sobre a questão de janelas de oportunidades, né? Que o Senhor abre, assim, né? Em relação ao tempo kairós de Deus. O Senhor tem um tempo e um modo para todas as coisas. E, às vezes, nisso, através de coisas que a gente orou, que a gente, tipo, ligou... Porque a palavra também diz, o que é ligado na terra será ligado no céu. Exatamente. Aí, às vezes, você, tipo, ligou algo aqui, tipo, Senhor, eu creio e tal, não sei o quê. Nesse acontecimento, o Senhor fazendo, o Senhor agindo, salvação de fulano, cura de Beltrano, a gente sabe, vai nessa fé, nessa expectativa, aí acontece, aí a primeira coisa que às vezes a gente fala é tipo assim, mentira! E aí tipo... Como assim? Como assim, meu filho? Vambora! E aí às vezes a gente pede por algo, né? A gente cria expectativa no mundo do espírito com o Senhor, né? Sim. O Senhor vai fazer, a gente pede o Senhor e tal, né? Colocam pessoas no meu caminho, aí a gente encontra as pessoas e a pessoa passando e você, não, agora tá tão difícil, acho que não dá. Vou passar vergonha, vai todo mundo olhar pra mim. E aí, às vezes, aquilo te impede, sabe? Te trava. Sim. E a importância da sensibilidade. Porque quando a gente tá sensível no espírito, é tipo, irmão, o Senhor vai criar um campo minado aqui, ó. E a gente vai fazer o que tem que fazer, orar por cura, a gente vai orar por libertação, vambora. É tipo, ficar em silêncio e só tá junto, porque às vezes é isso, né? Isso. Aí vira e mexe, eu falo lá em casa, tipo, às vezes a gente só precisa falar e ser ouvido. E vice-versa, né? Porque a gente também tem que aprender a ouvir. Ouvir é muito importante. E assim, às vezes é nesse time que a gente... Cara, olha só a oportunidade do Senhor. Mas isso é quando a gente tá ligado no Espírito. Total. Né? E eu acho que super a ver com isso... Só rápido, antes de você falar isso... Só vai, irmão. Eu lembrei dos filhos de Sacar, né? Que eles discerniam o tempo e o modo. A oração leva a gente para esse lugar, né? Porque você foi lá, pediu um negócio. E aí Deus fez a coisa acontecer e você tá desligado, né? Você precisa estar atento, né? Sensível ao Senhor, né? Porque às vezes a gente só joga o negócio lá e vai viver a vida. Mas como Paulo fala, né? Orar em todo tempo. Então, não é só a questão do secreto, ele é importante. Né? Eu entendo como ali meio que o QG... Sabe? A base, é o básico. O básico bem feito é o quarto. Isso, exatamente. Muito bem feito, exatamente. Mas você, no dia a dia, o tempo inteiro atento, o tempo inteiro discernindo nas coisas mais simples, porque o Senhor vai te conduzir. Às vezes, é alguém na rua que precisa só de uma palavra sua, de algo que você precisa falar e aquilo vai mudar a vida da pessoa. Eu tive uma experiência dessa uma vez com uns amigos, num piquenique. E aí a gente estava cantando alguns louvores, e aí tinha uma moça que estava nos observando de longe, a gente percebeu que ela estava nos observando. E aí a gente, tá, tudo bem. E só que ela foi se chegando. Teve uma hora que ela já estava no nosso meio e pediu oração. Assim, passou acho que 5 minutos, ela estava com a cara na grama, no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, chorando copiosamente. Meu Deus. E aí, depois ela abriu o coração dela ali, contou algumas questões, a gente orou por ela. Passou, mais ou menos, acho que 1 ano. Num evento de missões universitárias que eu fazia parte, ela estava.
E aí ela olhou pra mim e falou, eu te conheço. Eu falei, eu? Ela, você tava lá, não sei. Aí ela contou a história. Aí ela me abraçou e começou a chorar muito, 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 muito. E aí depois ela foi e falou, olha, aquele dia foi muito importante pra mim. Porque a partir daquele dia eu tomei uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor, que eu estava afastada. Glória a Deus. E acertar minha vida com Deus. E aí ela foi contando várias questões. Tipo, qual a probabilidade? Eu só estava num piquenique com os amigos. Mas quando você está sensível ao Espírito Santo, tipo, beleza, a gente está aqui cantando, se divertindo entre amigos. Mas, pera, Deus está fazendo algo. Eu acho que é muito sobre isso também. A oração leva a gente para esse lugar de sensibilidade. E de tocar a vida das pessoas, onde quer que a gente esteja, né? E que isso sirva de encorajamento, né, para você que está em casa. Porque eu realmente creio que tudo isso, né, para a gente viver isso na rua, é algo que é uma continuidade do secreto. É algo que foi arado, que foi regado, que foi plantado no secreto, mas que também continua, assim, no externo, né? Então, assim, não deixa as coisas do mundo, as distrações, fazer com que você perca esse tempo kairos de Deus, fazer com que você perca essas janelas de oportunidade, isso que faz com que você cumpra, né? A passagem também fala, né? De venha o teu reino. Então, eu imagino sempre assim, tipo assim, sabe? O céu descendo. Venha o teu reino, Senhor. E seja feita a tua vontade. Então, é a vontade do Senhor se cumprindo na terra. Porque Ele colocou a gente aqui com um propósito. Então, assim, que a gente faça da terra esse lugar onde o Senhor e o reino de Deus é estabelecido. Porque isso é através do poder e autoridade que o Senhor deposita sobre nós. Então, eu te encorajo a perseverar, sabe? Seja perseverante no seu íntimo. Nunca é tarde para a gente começar a buscar o Senhor intimamente, para a gente fluir no Espírito, fluir de acordo com aquilo que Ele nos orienta a fazer no tempo certo, da maneira certa. Amém? É isso. Eu acho que esse é o povo de Deus, entendeu? A gente vai se ajustando aqui e às vezes alguém vai ter mais facilidade em alguma coisa, outro vai ter mais dificuldade, mas o ferro afiando o ferro e o negócio é não deixar ninguém parar, né? Tá. E aí, eu acho que sobre essa questão de submissão, né? Porque eu acho que a palavra também traz muito isso, essa passagem de Mateus, né? Como que a gente pode lidar com a ansiedade em relação ao futuro, sabe? Carreira, relacionamentos, propósito, através da entrega sincera do seja feita a tua vontade. Aí, eu acabei de... porque às vezes, né, na coisa, ai, meu Deus, e a gente foca no negócio, tipo assim, ai, meu chamado, meu propósito, e sabe, como vocês acham que... Como vocês também lidaram com isso nas fases, né, da vida de vocês? De, tipo, calma, não preciso ficar ansiosa agora. E como é que foi pra vocês? Eu vou falar então primeiro. Você fez uma pausa dramática, ela quer falar. Não, porque muitas coisas, né, passando, né, na nossa mente. Como lidar com a ansiedade, né, com relação ao futuro. Pode parecer muito clichê, né? Mas é o que funciona, né? Cara, ter ter a palavra de Deus como a fonte da sua vida. Tem um versículo que fala, eu acho... É o que é. É o que é, exatamente. Mas tem um versículo que fala que todas as minhas fontes estão em ti. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque bate a ansiedade com relação ao trabalho, bate a ansiedade com relação ao estudo, faculdade. Ai, tem que fazer o Enem, ainda não passei no Enem. Meu Deus, o que vai ser? Que não sei o quê, todo mundo passou, não sei o quê, tá, como é que vai ser? Cara, Salmo 139 fala, né? Todos os meus dias estão escritos no teu livro. Yeah. Cara, todos os meus dias, sabe? Você bateu forte agora. Porque, tipo assim, ele já escreveu tudo, ele já nos conhecia antes da gente nascer e já tá tudo escrito antes da gente vir ao mundo, sabe? Então, tipo, qual é o nosso papel, né? Linkando a oração com a questão de como conseguir vencer a ansiedade, né? Cara, deposita diante de Deus. Eu lembro de uma situação que, enfim, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa. Meu coração já tava... Eu, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou dar conta disso, que não sei o quê. Você não tá vendo? Você viu o que aconteceu e tal? Como se Deus não visse, né? Senhor, você tá vendo? Mas você tá vendo mesmo. Ele é onipresente, assim, ó. Todos os ângulos, minha filha. 360.
E aí eu estava muito nervosa, porque, enfim, eu já tinha passado por algo parecido alguns anos atrás, eu não queria voltar. Eu falei assim, Senhor, eu já vivi isso, eu não vou voltar, sabe? Mas tudo tá, o natural tá caminhando para isso. E aí o Espírito Santo me trouxe um versículo do Salmo 46, se eu não me engano, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E isso tudo aconteceu, tipo assim, no meu trajeto indo pro trabalho, sabe? E aí, eu naquela coisa nervosa, menina, minha mão já tremendo. E aí, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aquietai-vos e saber. E eu fui falando isso, o mesmo versículo, sem aumentar a história, até eu chegar no trabalho, sabe? E quando eu cheguei no trabalho, eu já cheguei outra pessoa, eu já cheguei rindo, eu já cheguei brincando, eu já cheguei... Porque é isso, porque assim, você ter a palavra de Deus como um norte, tipo assim, eu tava sentindo o sentimento, tava aqui, ó, tudo... E aí Deus vem assim, pá, aquieta. E eu falava para mim mesmo, Monique, aquieta, porque Deus é Deus, aquieta. E eu falava isso, sabe? Davi faz isso, né? Porque você está batido a minha alma? Por que você... Isso é sensacional. Não é, gente? Essa conversa com você mesmo. Peraí. Por que você tá batida? Alma. Alma. Vamos você querer. Sossega. Mas eu entendo, assim, que não é um lugar de... vou fingir que não estou sentindo. Sim. Não é isso. Porque também não é para levar para um outro extremo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você ter a palavra de Deus, é como o pastor Elinho fala, né? O que é fé? A fé é certeza. Né? Então, quando eu tenho a palavra de Deus, por exemplo, nesse caso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sabe? E eu falava, Monique, aquieta porque Deus é Deus. Monique, e eu falava para mim mesma, sabe? É o que eu estou sentindo, e eu não estou negando o que eu estou sentindo, mas é eu pegar o que eu estou sentindo e se submeter à palavra de Deus. O pastorinho fala dessa, né? Do combater o combate da fé, né? Combate da fé. Você tem o depósito ali da palavra e você combate. Não, eu não vou abraçar o que minha alma está dizendo. Isso. Eu vou abraçar o que a palavra de Deus fala, né? Pedro vai falar pra gente, lancem as ansiedades de vocês diante de Deus. Ele não está dizendo que a ansiedade não vai vir. Ele está falando o que você faz com ela. E aí, quando ela chegar, você lança diante de Deus. Exatamente. É isso que você falou. Não é falar, não estou sentindo. Eu estou sentindo. Deus me fez uma pessoa que sente. Mas a palavra me mostra o que fazer com essa ansiedade, né? Então, acho que é muito desse lugar que você falou. Isso muda tudo. Como você disse, você chegou lá no trabalho e já é outra pessoa, né? A palavra de Deus nos muda. Isso é orar a palavra, né? E você falou até, graças a Deus a gente sente, né? Porque imagina se a gente não tivesse sentido. Um robô, né? Que estranho seria, né? E eu acho que é uma das coisas que nos cativa. Não vivemos pelo que sentimos, né? E é justamente esse posicionamento de submissão, né? Exatamente o que você falou, né? Posicionamento de submissão sabendo quem é o seu Deus. Quem é o seu pai e que você é filho. Por mais que você conheça-o, assim, né, do pé à cabeça, né, tipo assim, literalmente, e aí se ele fala que ele é a cabeça e nós somos o corpo dele, irmão, a gente tá conhecendo tudo, mas isso não deixa essa nossa relação de pai e filhos, né, mudar tudo isso, né, e aí tem a questão de submissão e orar a palavra, né, e a importância da gente conhecer a palavra. Até trouxe aqui, ó, pra mostrar, esse aqui é relíquia. Trouxe aqui da minha mãe. Esse livro tinha edição. lá... a primeira não sei se é a primeira edição, mas é uma bem antiga. Esse aqui tinha lá na livraria da igreja, mas acabou. É a primeira edição do Orando a Palavra. Orando a Palavra da apóstola Valnice. Gente, eu não sei se é a primeira edição, não, tá? Não é a primeira edição. Mas é uma edição bem antiga. É, assim, muito antiga. Esse livro é bem Você tá vendo que é bem raiz. usado. Glória a Deus. E, assim, a importância da gente estar orando a palavra e fazer disso algo comum no nosso dia a dia. E a gente orar, tipo, Senhor,
Eu sei que a tua palavra diz, sonda o meu coração, vê se há em mim. Pai, sonda o meu coração. Senhor, a tua palavra também diz que nós não sabemos como orar. Pai, me ensina a orar como convém. Sim. Senhor, como devemos nos mover? Porque a tua palavra também diz que nós devemos nos mover através do Espírito. Se eu entendo que eu sou um ser espiritual, que eu tenho um espírito, que eu sou um ser espiritual, tenho uma alma, habito num corpo, Pai, como eu me movo através dessa verdade estabelecida na minha vida, né? E assim, é muito poderoso, porque o Senhor, em nenhum momento, ele nos limita, sabe? De conhecimento, de quem ele é. Sim. Ele tá, tipo assim, meu filho, esse sou eu. Sim. Esse sou eu, você foi quem eu criei, e é isso, eu tô aqui. E aí o versículo também fala, eis que estou à porta e bato. Ele tá à disposição. Sim. Só que às vezes falta da gente o quê? Tempo de querer. E eu nem sei se é só o tempo ou o querer, né? E até eu ouvi uma frase recentemente que me pegou muito, eu queria compartilhar. E assim, mas na verdade são duas. E aí Deixa veio eu assim, usar. a medida que você mede é a medida a qual você recebe. E aí levando também um pouco para o campo da expectativa, né? Uhum. Qual expectativa a gente tem gerado no nosso coração quando a gente vai orar? Qual expectativa a gente tem gerado no coração quando, não sei, você tá todo domingo indo no culto, toda semana você tá lá, ou às vezes você trabalha dentro da igreja, mas qual expectativa você tá no coração quando você tá diante do Rei dos Reis? Porque isso é o que gera, né? Porque às vezes a gente... Até essa frase quem falou foi o Josué Gonçalves, num dos podcasts dele. E assim, cara, às vezes você vai chegar, e foi até um dos exemplos, você vai chegar com uma xicarazinha. Mas e se você chegar com um balde? Ou se você chegar com uma caixa d'água? Cara, o Senhor, ele vai suprir. Só que às vezes a gente quer chegar com uma xicarazinha e falar, tô bem aqui. Exatamente. Cara, você falou isso, eu lembrei muito de que Paulo fala em Efésios, que ele fala que o Espírito Santo foi dado a nós como um selo. E eu sempre penso numa carta. Uma carta, ela recebe um selo, ela não fica na minha mesa. Quando a carta ela recebe o selo, ela tem um destino. Sim. Ela tem um lugar para chegar. E aí, Tito também vai dizer que o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus. Eu acho que é muito importante na nossa jornada com o Senhor a gente ter esse desejo de perguntar, Espírito de Deus. Porque é ele que está aqui comigo, Cristo deixou ele aqui para mim, e esse selo sobre mim que vai me levar para um lugar. Que é isso que você está falando, né? De ser conduzida para um lugar, de viver o propósito do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele me leva para esse lugar para onde o Espírito de Deus deseja, e eu preciso ter essa troca. Espírito de Deus, o que você quer fazer? Eu me coloco disponível. Aí, de novo, a gente nesse lugar da oração. Está no lugar. Você falou sobre porta, né? Dele está à porta e bate e tal. E eu, cara, lembrei eu fui procurar, porque eu não lembrava a referência. Eu lembrei de uma passagem aqui em Cantares, capítulo 5, que eu acho maravilhoso, assim, porque ele fala, né? Tem o noivo e tem a noiva. E aí a noiva, ela, tipo assim, ela já tá arrumada para dormir. Entendeu? E aí vem o noivo e começa a bater na porta. Começa a bater na porta. E aí, tipo... E aí ela fala, né? Tipo assim, mas eu já fui dormir. Eu já tô, tipo assim, com a roupa de dormir. Como é que eu vou abrir? E ela fica assim... Não tô preparada assim, para te receber, né? Não tô preparada e tal. E o noivo tá batendo a porta. E aí fala, né? Que quando ele toca... E ele, tipo, a porta, e aí ele tá aqui com a mão na maçaneta e ela aqui com a outra mão, assim, decidindo se abre ou não, entendeu? Uhum. E aí, só essa atitude de, tipo assim, ele tocar a maçaneta aqui, ela tocar a maçaneta aqui, fala que começa a escorrer óleo, né, da mão, sabe? De tamanha... essa presença e tal. E assim, a gente sabe que... O desejo, né? O desejo. E a gente sabe que é uma alegoria, né? A Cristo, a igreja, né? E como você falou assim, ele está à porta, ele bate. E isso casa muito com a questão de estar disposto, né? Sim. Porque quando a Bíblia fala, assim, dessa alegoria da igreja como noiva, de Cristo como noivo, fala... sobre intimidade, sim, mas fala sobre ser de verdade. Tipo, ela não quis, nessa passagem, né?
Aqui, eu posso ler rapidinho? Pode. Porque aí não fica só, né, nessa explicação. Porque ele fala aqui, Cantares, capítulo 5, versículo... Vou ler aqui o 2. Ó, eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então eu vi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça já está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei... Aí ela falando. Eu já tirei a roupa. Será que preciso vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-lo outra vez? O meu amado passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também. E eu segurava o trinco da porta. Né? Enfim, aí ele continua, mas isso me chama a atenção sobre algo que a gente sabe que precisa fazer, porque a gente sabe que o cristão ele precisa orar, que o relacionamento com Deus começa na oração, né? A gente sabe que precisa... Ela sabia que ela precisava abrir a porta, né? Mas ela não abriu. E por que ela não abriu? E mais acima explica o porquê que ela não abriu. Eu já tirei a roupa, será que preciso vestir de novo? Já lavei os pés, por que torná-lo sujar outra vez, né? Tipo assim, ela já estava desarrumada, vamos dizer assim, né? A gente que é mulher, a gente sabe, né? Prende cabelo, né? Coisa e tal. Mas, e ela não... Isso foi um impedimento para ela abrir a porta, né? Tipo, eu já tô no meu conforto. Isso, já tá confortável, já não sei o que, eu vou abrir. Já é suficiente. Já é suficiente. É isso. Cara, esse é o ponto. Já é suficiente o que a mão, isso foi suficiente, mas Deus tem mais. Sabe? Deus tem mais. O que eu quero dizer com isso, só para fechar o raciocínio do noivo e da noiva? É porque isso, né? Essa alegoria do noivo e da noiva, do casamento, não tem segredo, gente. Você que é... A gente ainda não. Ainda. Mas você já conhece a sua esposa quando ela vai dormir, do jeito que ela prende o cabelo, entendeu? Não é uma parada assim, ai, meu Deus, não gosto mais da minha esposa porque ela está desarrumada. Não é isso não existe, sabe? E no nosso relacionamento com Cristo, não pode ter isso, sabe? Sim. Tipo, é o ser de verdade. Então, vamos trazer para a parte prática, tirando o ideal da historinha... Da historinha, não, do texto que nós... Tá amarrado. Da palavra. Tá amarrado, historinha não. Do texto que nós lemos. E trazendo para o prático, né? O que seria o prático? Senhor, olha, tá acontecendo isso. Estou sentindo isso. Sei que o que eu estou sentindo não está alinhado à sua palavra. Não é legal, mas eu reconheço quem tu és, eu reconheço o teu poder, eu quero viver isso. E é isso, sabe? É o ser de verdade. É tipo, é abrir a porta e você tá descalça. E a questão da exposição também. Porque se a gente lembrar do Jardim do Éden, como estavam Adão e Eva? Eles estavam nus. Sim. E só quando... Eles só se deram conta, porque assim, eles tinham livre acesso, tinham liberdade, tinham intimidade. Intimidade em Libras, aí, ó, aprenda. Cultura. Então, assim, eles tinham intimidade, então eles não notavam a sua nudez. Mas quando eles foram notar, a partir do momento que eles estavam em pecado, logo eles criaram uma barreira, né? Sim. Entre o que era santo e o que não era. Sim. Então, assim, é muito isso, né? E a importância e o que a oração também significa de quebrar essas barreiras. E tanto eu vejo muito assim, do conformismo também. De, não, senhor, eu já orei, já tive na sua casa hoje, já li tal a Bíblia. Tá, mas... E aí? Isso te impede de ir mais profundo? Sim. De, Senhor, que porção o Senhor tem para derramar hoje? Sabe? E o Senhor, ele tem uma porção nova todos os dias. E tem isso que você falou me faz lembrar de um gancho também. Essa parte, né, de sujar os pés, fala muito também de sair desse lugar de conforto que a gente está falando. Que aí a gente fala da oração, mas não tem como falar de oração e também não falar de intercessão. Que aí a gente passa para um lugar, né, de não apenas externar o nosso coração para o Senhor, mas ouvir o que Ele tem a dizer a respeito. Sim. E se colocar nesse lugar diante de Deus e de uma causa.
eu não vou lembrar o capítulo agora, mas Isaías, ele fala assim, Deus vê o contexto da situação de Israel pecando e voltando para os seus pecados, mas ele fala para Isaías assim, o que me choca, né, o que me chama a atenção não é o pecado do povo. O que move mais o meu coração é saber que não se levantou um intercessor. Deus procura intercessores. Então, se a gente está nesse lugar de oração, a gente está ali no LinkedIn ali de Deus, sabe? Assim, me colocando à disposição do Senhor para que Ele me use, não apenas só para eu colocar as minhas causas, as minhas necessidades, mas chega um momento da oração que a gente não tem mais o que dizer e Deus fala, pera, deixa eu mudar aqui as coisas e eu vou falar para você o que eu preciso. Eu vou falar para você o que eu estou sentindo para que você se coloque nesse lugar de intercessor, que você chore por algo que está movendo o meu coração. Daniel, ele vive isso, né? Sim. Ele olha ele lê o livro de Jeremias e ele fala, cara, isso aqui que a gente está passando, o profeta já disse que iria acontecer, mas eu não posso olhar isso aqui e ficar parado. Eu preciso de uma ação. Então, ele se coloca nesse lugar de chorar por Jerusalém, de chorar pelo povo dele, de orar. E aí tem toda aquela história lá que a gente conhece, né? Que o anjo vem e traz a mensagem e tem todo o embate, mas o lugar de oração, ele nos leva também necessariamente, acho que para esse lugar de intercessão. E para o profético, né? Eles estão muito ligados, né? O lugar de oração. Não apenas de eu olhar para Deus como alguém que pode resolver as coisas que eu tenho de problemas para serem resolvidas, mas aí a gente vai para esse lugar de ser filhas, né? Esse lugar de ser igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É aquela que a mão, o pé, é aquela que está fazendo. Então, se o cabeça está sentindo algo, se ele está pensando em algo, ele vai comunicar ao seu corpo, para que o seu corpo se mova na mesma direção, né? Então, esse lugar de oração também precisa nos levar a esse lugar de intercessão. Chorar com os que choram, né? Isso. Mas também se alegrar com os que se alegram. E isso é muito assim, a gente se colocar nessa brecha que o Senhor nos chama, sabe? A entrar, né? E é isso a gente só consegue estando sensível ao Espírito. E orando, né? E orando. E o que eu gosto sempre de falar, né, que a oração, né, ela é de extrema, como eu falei, né, é um fundamento, né, uma base, né, para nossa vida, mas que dentro da própria palavra oração também tem ação. Porque às vezes a gente também quer estar num lugar, né? A gente leva para os extremos, tipo assim, não, vou ficar aqui orando. Não, tô orando. Mas fulano tá precisando de ajuda. Não, mas eu tô orando. Ok, vai ter momentos que talvez você realmente precise ficar orando, né? Sim. Mas tem hora que você tá aqui, não, eu tô orando. E o Senhor tá tipo, tá bom, vamos se mover agora de acordo com o que você tem orado. Você faça alguma coisa? E tem essa questão de agir, sabe? De se colocar na brecha, de se colocar à disposição daquilo que a gente moveu na oração. Sim. Porque tem o mundo do Espírito é real. E é isso que a gente acessa quando a gente ora, né? Sim. E aí, já partindo pro fim, né? Queria falar um pouquinho dessa dependência, né? Como a oração nos ajuda a vencer, né? o imediatismo e aprender a depender de Deus, né? E o que eu penso muito sobre isso é que quando o povo estava lá no deserto, né? Lá em Deuteronômio, eles precisavam do alimento, né? Precisavam de algo para saciar o apetite. Sim. E a partir do momento que a gente entende que o próprio Deus é o pão vivo que desceu do céu e através da palavra, da oração, a gente tem acesso a ele, através da oração e da palavra, essa nossa fome, né? Fome e sede de Deus, ela também é saciada, né? E aí me vem muito acerca do maná, né? Essa dependência de, tipo, eu não preciso, sabe, ficar buscando em outros lugares. Aí, por exemplo, linkando assim no início, né? Não preciso buscar em redes sociais, em pessoas, aquilo que eu consigo buscar no próprio Deus, Sim. né? E o Senhor é perfeito, né? Vocês têm algo mais a acrescentar a respeito desse ponto? Eu acho que é muito... acho que é tudo que a gente já falou, né? Porque não tem como a gente ter um relacionamento com o Senhor e a gente continuar da mesma forma. Eu digo da mesma forma, tipo, vivendo uma vida comum,
como uma pessoa que não tem Deus, buscando satisfação em outras coisas. Quando nós encontramos o Senhor, nós somos atravessados por quem Ele é. É muito poderoso quem Ele é. Então, assim, se de fato a gente está nesse lugar de ser tocada, de orar, de clamar, não tem como a gente viver uma vida comum. Então, isso vai meio que escorrer, sabe, daquilo que a gente faz. Eu li uma frase uma vez num livro que falava, Senhor, não me deixe de fora daquilo que você está fazendo. Cara, não tem como eu viver a minha vidinha básica ali, ir pro trabalho e fazer o que eu tenho que fazer normal, ir pra igreja só bater palma. Não, tem muito mais. Eu acho que nesse lugar de oração, Deus começa a sacudir a gente e aumentar essa fome, esse desejo. Nós cremos que é muito mais. Acho que nesse lugar eu queria pedir você, Monique, para poder orar, sabe, por quem está nos assistindo, pelas nossas vidas, para que a gente esteja se colocando mais nesse lugar de dependência, de submissão do Senhor, de fome e sede pela palavra, sabe, que o Senhor fale aos corações, sabe, levante ideias, sonhos, moveres, sabe, proféticos, assim, sabe, através das nossas vidas, através daqueles que precisam. Você faz essa oração pra gente? Claro. Então vamos. Vamos lá. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por tudo que foi dito aqui. Nós vimos o Teu conduzir do Teu Espírito, Pai, durante essa conversa. E nós oramos, Pai, colocando não somente as nossas vidas, mas a vida de cada um que está aqui assistindo conosco, Deus. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, nosso amigo. Sabemos que o Senhor é real e vivo dentro de nós. Eu oro para que o Senhor passa a brotar, Deus, dentro do coração de cada um, uma fome e sede pela palavra de Deus, um desejo, Senhor, pela oração, por começar. Mas eu não sei como falar, eu não sei como orar, mas eu sei que eu preciso orar. Dê o primeiro passo. Espírito Santo, eu oro para que isso venha de Ti, porque tudo que vem de Ti, o Senhor sustenta, Pai. Amém. Aquilo que nós começamos a fazer na força do nosso braço, a gente precisa sustentar, mas o que vem pelo Teu Espírito é o Senhor quem sustenta. Então, Deus, eu oro por mais de Ti, mais revelação, Senhor, mais revelação de quem Tu és, do Teu amor, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós, Pai. Somos, sim, mulheres cheias do Espírito Santo, porque dentro de nós há o Espírito do Deus vivo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. A vida de Cristo está em nós e nós queremos desfrutar e viver e ter experiências contigo, de um Deus que sabemos que é real e vivo e poderoso. Pai, eu oro para que o Senhor comunique isso no coração de cada um. Eu oro por sonhos, que o Senhor distribua sonhos, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Sabemos que Tu és um Deus que fala, o Senhor fala através da Tua palavra, dos louvores, ou numa conversa e também através de sonhos. Eu oro para que o Senhor derrame isso sobre a Tua igreja, Pai. Amém. E que seja descortinado um nível maior, Deus, de intimidade contigo, de compromisso contigo, Senhor, de decidir, Senhor, passar tempo contigo por quem Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, é o que eu oro, Senhor, e coloco nas Tuas mãos, e como Davi declara, de manhã eu apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Então, parafraseando Davi, Senhor, da mesma forma, nós oramos a Ti e cremos e há expectativa no nosso coração para aquilo que o Senhor vai fazer no meio da Tua igreja. Te agradecemos, Pai, e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meninas, pela vida de vocês, pela participação. Nós também agradecemos a você que está aí nos acompanhando de casa. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida. Continue acompanhando os próximos episódios do Movidas Next, porque, afinal de contas, sem o Espírito Santo, não dá. E não dá mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Compartilha e deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.